bem, vamos falar sobre o fim de ano que deve movimentar mais de 9 milhões de passageiros pelos aeroportos do país, de acordo com o Ministério do Turismo. É uma alta aí de cerca de 45% em relação à última temporada. A gente vai conversar com a repórter Beatriz Frener, que vai trazer as informações. Bea, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você e para o Riva. Pois é, a estimativa do Ministério do Turismo, que foi divulgada essa semana, mostra um crescimento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado no número de passageiros circulando pelos aeroportos do país. São esperadas aí quase 10 milhões de pessoas. A gente lembra que nesse mesmo período do ano passado foram 6 milhões e 700 mil viajantes passando pelos aeroportos. Então é um número aí bem expressivo, 45% maior e sempre se concentrando, para São Paulo, que acaba funcionando não muitas vezes como destino final, mas como ponto de conexão desses passageiros. Por isso, o estado de São Paulo recebe pelo menos 1/3 desses passageiros, porque tem o aeroporto de Guarulhos como maior, considerado de maior movimentação no país, com a previsão de 2 milhões e mais de 2 milhões e 100 mil passageiros circulando por esses espaços. Então, é bacana que as pessoas que vão também pegar aí viagem, vão passar pelos aeroportos, se programem para não ter nenhum transtorno com esse movimento, que fica inclusive mais intenso nos aeroportos. É sempre interessante a gente dar aquelas dicas, de fazer o check-in pela internet, sempre antes, se organizar com o despacho das bagagens para não precisar enfrentar aquelas longas filas nos guichês das empresas aéreas. Rafa. Obrigada, Bea, pelas informações. Que bom que pelo menos a paralisação foi resolvida aí, mesmo que se configurasse como uma operação tartaruga de 2 horas, conturbou a vida de muita gente que chegou cedo aos aeroportos, encontrou aí essa manifestação e teve que reagir a voo na época do final de ano, trouxe um alívio. Agora eu vou dizer o seguinte, eu peguei voo ontem e no dia 23, e as aeronaves estavam vazias. Fui para São Paulo, voo vazio nos 2 casos, as companhias aéreas com poltronas sobrando. Inclusive, aquele transporte que é feito tradicionalmente no aeroporto de Congonhas, você pega um ônibus para te levar até o seu embarque no avião e tal, foi de van, que os passageiros de um avião lotaram só uma van. Então, mesmo que a gente acompanhe essa história do crescimento que foi registrado aí nessa época do ano, o brasileiro sentiu sim o impacto do preço das tarifas aéreas, passagens caríssimas, muita gente procurando para locais próximos aqui de Curitiba, por exemplo, deve ter percebido Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo com preços de viagens internacionais. Então, o resultado foi esse. Eu olhava para os bancos assim, um passageiro, fileiras sem gente, depois tinha outro pingado lá no meio e ficava perguntando o custo daquilo com combustível da aeronave, a viagem vazia. Por isso que os voos acabaram muito sendo remanejados. Na ida e na volta, os aeroportos extremamente tranquilos, uma situação completamente diferente aí da que vinha sendo registrada, por exemplo, nos anos anteriores. Então, o crescimento teve, mas a percepção, por exemplo, de quem passou, apesar da greve, muito mais, de que a realidade econômica se impôs aí para muita gente nesse final de ano na hora de viajar.